Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo que vai falar da relação entre o quinto arcano maior do tarô e o arquétipo da serpente, o não iniciado. Você está no canal Meditação Laica, Conexão Planetária, eu sou Cláudia Rato e esse é o segundo vídeo da série da preleção deste Sol em Sagitário, desta lua cheia do Sol em Sagitário. São tantas coisas acontecendo no céu. Para mim, estamos vivendo um dos marcos da transição planetária para a Era de Aquário, que eu tive que dividir essa preleção em 3. Então você está no segundo vídeo. O primeiro é a leitura das energias astrológicas para esse momento. Esse é a comparação entre o tarô e o arquétipo da serpente. E o próximo, a leitura encantada da serpente. Então, fica aí que nosso papo está quente hoje. Agora a gente vai ver a relação entre o arquétipo do não iniciado, que representa o selo da serpente, e o quinto arcano maior do tarô, o Papa, ou no tarô mitológico, como é minha preferência utilizar, o Hierofante. Dá uma olhada nisso. Primeiro eu quero mostrar para você essa onda encantada da serpente. Lembrando que uma onda encantada é uma medida de tempo dentro do calendário galáctico ou sincronário da paz, né? Então, a gente já sabe, quem acompanha aqui o canal, que a gente acompanha o calendário galáctico, que tem 13 luas de 28 dias e 20 ondas encantadas. E nós estamos na 9ª onda encantada, que é a onda encantada da serpente. A serpente, ela dá o nome a essa onda encantada porque ela é o primeiro selo. E sendo o primeiro selo, ela ganha esse tom magnético. Toda onda encantada tem 13 tons, que dá esse formato que a gente está vendo aqui, olha, tá vendo? Então, o tom 1 é o tom magnético. Esse tom, ele tem a frequência para atrair, unificar e trazer o propósito desse movimento, desses 13 dias dessa onda encantada. Então, todo selo que encabeça a onda encantada dá um nome a ela. No caso, é a onda da serpente. E ela vai dar o tom de todo esse movimento que a gente vai entender agora. Mas eu queria, antes de navegar por essa onda encantada, chamar a atenção do significado do selo da serpente. O arquétipo que representa o selo da serpente é o arquétipo do não iniciado. Ele tem o 5 como seu número porque ele é a quinta força, exatamente como o Hierofante, que é o arcano maior do tarô, também é o quinto arcano maior. E a quinta força, representada pelo quinto arcano maior, é a consciência. Até o quarto elemento, nós estamos tratando dos 4 elementos básicos da natureza. Os elementos básicos da natureza, que são o fogo, o ar, a água e a terra. Então, todos os animais, todo o ser vivo sobre a face da terra é composto desses elementos. Nós já sabemos, dentro da escola de tarô para o autoconhecimento, que o fogo representa a nossa vontade, o nosso querer, as ações espontâneas. A gente tem como analogia os signos do fogo, Áries, Leão e Sagitário, né? São signos ígneos, são signos de ação, são signos de brilho, são signos de busca, assim como o fogo flamejante, né? Sempre tentando alcançar a maior altura possível. A água, os sentimentos, as emoções, a espada, a nossa mente, uma espada de 2 gumes, portanto, a nossa mente dual, que pensa sempre entre bem e mal, branco, preto, direita, esquerda, e a terra, que é
segundo a leitura da Escola de Tarô para o Autoconhecimento, é o nosso comportamento, que inclusive eu vou deixar o link para quem quiser fazer. Tem um curso de 3 aulas gratuitos, que é o curso de iniciação, a jornada arquetípica para o autoconhecimento. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você entender como que a Escola de Tarô para o Autoconhecimento trabalha o conhecimento do tarô. Então, o quinto elemento, depois do fogo, da água, do ar e da terra, que todo animal tem, o querer, o desejar, o pensar e o comportamento, vem o quinto elemento que define o homem. E é justamente a consciência. Então, quando a gente lê o significado da consciência do ponto de vista cósmico e galáctico, a gente encontra o selo da serpente. E a serpente representa a Kundalini, que é a energia na base do corpo humano, no chakra básico do corpo humano. É a partir da subida da Kundalini que a gente vai elevando os níveis da consciência humana. Então, se a gente funciona no chakra básico, a gente está funcionando na base da busca da sobrevivência. Quando a gente sobe para o segundo chakra, a gente está funcionando no criativo, na busca da perpetuação da espécie. Por isso, chakra sexual. Quando a gente eleva para o terceiro chakra, a gente está trabalhando na consciência do eu, da identidade, da personalidade, da força da personalidade. Quando a gente eleva a consciência para o quarto chakra, chegamos ao coração, à existência do amor, do elo afetivo, do amor, da expansão da consciência, da existência, pelo amor a tudo o que é vivo. Quando a gente eleva a consciência mais um pouquinho para o quinto chakra, é o da garganta, chegamos ao verbo, ao poder da criação pela palavra. O sexto chakra, o terceiro olho, a força da visão da imaginação. E o sétimo chakra, o da coroa, o chakra espiritual, da força espiritual. Então, quando nós estamos falando do número 5, nós estamos falando do poder exclusivo do homem, como ser vivo na face da Terra, de ganhar consciência de si, de ter a consciência de si e expandir a consciência de si. Trazendo então a informação do arquétipo da serpente, entre outros, eu destaquei este parágrafo. Meu corpo é a herança que guarda o conhecimento do lado oculto das coisas. Sou a serpente da luz astral, a força viva da Kundalini, a fonte de luz e a vibração de si mesma. Gerador do circuito elétrico, o mistério da eletricidade está espiralado em meu ser. Em minha fonte ostento o símbolo da serpente que cria os ciclos da vida universal. E aí você vê que quinto elemento, quinto arcano maior do tarô, ele está ligado à vida social humana. Ele representa aquele momento que a gente entra na escola, quando a gente sai da vida da caverna, né, com a mamãe e o papai, e entra na vida social. O arquétipo da serpente traz a ideia do não iniciado. E a ideia da vida social traz, dentro da leitura do tarô, como a nossa iniciação enquanto consciência humana. Porque enquanto nós não temos consciência da nossa individualidade, nós fazemos tudo o que o papai e a mamãe mandam, nós absorvemos o significado de mundo que papai e mamãe passam para a gente, e se a gente quiser fazer alguma coisa diferente, na verdade, a gente só se opõe a papai e mamãe, mas não existe ainda nada criativo. E é a criatividade que é a condição que diferencia o humano dos animais. Então, quando a gente fala que a gente chegou na quinta força, que a gente chegou na consciência humana, a gente também está falando que chegamos ao lugar onde é possível usar da criatividade. E a criatividade é representada pelo fogo. E o fogo representa a força elétrica da Kundalini. Então,
Percebe a ligação que existe entre o significado do arquétipo da serpente com o título do não iniciado e o significado do quinto arcano maior do tarô como o símbolo da consciência humana. E traz a consciência humana que expressa através das relações sociais. Ou seja, é o ser humano em vida social, em sociedade, que tem a sua Kundalini, tem a oportunidade de expandir a sua consciência. Um ser humano que vive sozinho numa ilha deserta não tem como expandir a sua consciência, porque ele não tem referências. Então, quando a gente começa a viver em sociedade, é a partir daí que a gente tem referências. E nós vivemos hoje numa sociedade muito pobre de emoções, porque a gente ainda vibra nos chakras inferiores. Quando a gente convive com as outras pessoas, por não termos expandido a nossa consciência e funcionarmos ainda na dualidade da mente do eu inferior, a gente só consegue se ver em relação ao outro se opondo. Então, a gente se compara, tem uma série de graus de reações emocionais. Mas reações emocionais que eu não gosto, eu vou desde a intolerância, passando pelo asco até o ódio. Então eu só tenho uma reação emocional. Tenho vários tons diferentes, mas eu só estou reagindo àquilo que me provocou um desgosto, um desagrado. E assim com tudo, aquilo que me provoca tristeza, eu vou variar da tristeza até a depressão profunda. Aquilo que me provoca alegria, eu vou variar da alegria até a euforia. Então, enquanto nós não expandirmos a nossa consciência, não elevarmos a nossa Kundalini, nós não conseguiremos encontrar uma maneira fraterna de nos relacionar. Porque para nós nos relacionarmos de maneira fraterna, nós precisamos encontrar a consciência do eu indivíduo, porque no momento em que eu alcanço a consciência do eu indivíduo e me reconheço como indivíduo, eu consigo perceber a individualidade do outro, o direito à individualidade do outro. E quando eu encontro uma referência que iguala eu e você, eu consigo respeitar. Por mais que a expressão da sua individualidade seja avessa a tudo que eu entendo como meus princípios e valores, eu respeito. Porque o mesmo direito que eu tenho aos meus princípios e meus valores enquanto indivíduo, eu tenho que garantir esse direito a você também. Esta é uma visão da consciência, que só acontece a partir da elevação da Kundalini, desse circuito elétrico que sobe pelos chakras, que são nossos vórtices de energia não físicos, já localizado no nosso corpo etéreo, e esse circuito elétrico atinge o nosso cérebro para além das conexões neurais, das sinapses. Eles vão para o lugar da consciência, para esse olhar do observador. Então veja a importância dessa onda encantada e a importância do sexo e da maneira como nós tratamos a sexualidade humana. Porque a Kundalini, ela é elevada e ela é responsável pela força sexual criativa humana. Ou seja, nós só podemos garantir a sobrevivência da espécie através da reprodução, que por sua vez no ser humano é garantida pela Kundalini, por essa força desse circuito elétrico. E o calendário galáctico, ele traz o nome desse arquétipo como o não iniciado, no sentido de que nós nascemos com essa força não iniciada. Cabe a nós fazermos o nosso dever de casa e expandirmos a nossa consciência. E a Escola de Tarô para o Autoconhecimento é uma escola totalmente dedicada à leitura do tarô para a expansão da consciência. Por isso que o título do primeiro curso, né, sobre os arcanos maiores do tarô é a Jornada Arquetípica para o Autoconhecimento através do Tarô.
E está aqui na descrição tanto o link para o curso gratuito, que inicia o entendimento do que é essa jornada, como também eu vou colocar o link do curso da jornada arquetípica para o autoconhecimento através do tarô, que você pode adquirir e entender todos os arquétipos da psique pelo estudo dos arcanos maiores do tarô. Então, para finalizar a importância da Kundalini e aumentar o nosso entendimento sobre essa força, essa consciência, eu trouxe também uma outra figura que trata da figura humana, né? Porque o quinto elemento é justamente o ser humano. Dentro do desenvolvimento da psique humana, o 5 representa a consciência, que surge depois que a formação do fogo, do ar, da água e da terra já deram conta da formação de todo o corpo humano, de todos os sistemas orgânicos humanos, e aí então pode ancorar a consciência no homem, que é o único ser vivo sobre a face da Terra que pode ter consciência sobre si mesmo. E uma outra expressão dessa força da Kundalini, desse fogo, é o poder da criatividade. Nenhum outro animal sobre a face da Terra cria coisas, objetos, agrega coisas ao cenário planetário. Todos os outros animais desfrutam do cenário planetário. O ser humano, o homem, é o único que é capaz de criar e, portanto, cria, né, cavernas modernas, como os edifícios, as casas, enfim, tudo que nós conhecemos sobre a face da Terra que é construído pelo homem. E o homem, então, quem é esse homem, né? Então eu trouxe o homem que Leonardo da Vinci desenhou, porque essa figura foi uma figura que Da Vinci, inclusive, resolveu a solução da construção de edifícios para o ser humano. Ele dizia que um edifício ele tinha que ter as mesmas medidas do ser humano, do corpo humano. Ele tratava o corpo humano, assim como eu também gosto de tratar o corpo humano, por isso que nas meditações que eu conduzo, eu sempre começo pelo corpo humano, porque entendo que o corpo humano é perfeito. Nós somos a criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos esse corpo humano perfeito. Então, quando a gente começa a meditar na meditação laica e começa a focalizar a nossa atenção em todos os nossos sistemas orgânicos, em todas as partes do nosso corpo, nós estamos entrando em contato com a obra máxima do Criador sobre a face da Terra. E assim também pensava Leonardo da Vinci. Por isso ele defendeu o uso das medidas desse homem para a construção dos edifícios. E qual foi a grande solução que ele trouxe para a construção dos edifícios? Porque o homem ele cabia no círculo perfeito, com o centro, né, no umbigo. No entanto, quando se desenhava o quadrado, porque para se construir precisava-se de ter essas duas medidas, né, o círculo e o quadrado. Era preciso que se usasse esses dois elementos geométricos para se fazer todos os cálculos matemáticos de uma construção. Então, quando você desenhava o quadrado a partir do umbigo, você não conseguia acomodar o homem no tamanho dele, que cabia no círculo, dentro do quadrado. Então, vários outros cientistas tentavam ou acomodar a figura humana dentro do quadrado ou deformar a figura geométrica para acomodar o ser humano. E qual foi a solução que Leonardo da Vinci trouxe para essa questão? Ele desenhou o homem dentro de um círculo cujo centro é no umbigo, porém, para desenhar o quadrado perfeito, para que a figura desse homem coubesse dentro do quadrado, ele mudou a posição do centro e colocou mais abaixo, exatamente onde está apontado nessa figura, na região do sexo do ser humano. Então, o centro do quadrado é o sexo, é a força sexual,
é a sexualidade humana e o quadrado representa a matéria. Então, para que a espécie humana sobreviva, ela precisa usar da sua força sexual para garantir a presença do ser humano nessa dimensão material, e não como espírito, como alma, mas como corpo humano encarnado. E isso também traz a importância da sexualidade para a reprodução humana e para a expansão da consciência como ser humano. Portanto, o que eu quero destacar aqui é que todo o tabu existente sobre a sexualidade é, na verdade, um tabu que embota a expansão da consciência humana. Então, eu acho que vale a reflexão. Eu acho que vale a reflexão sobre todas as leis morais, uma moral que eu questiono, sobre a sexualidade humana. E trago a reflexão também que todas as palavras, todos os palavrões, todas as palavras que desejam ofender o outro, são todas palavras ligadas ao sexo ou à atividade sexual. Ou seja, nós estamos aculturados a considerar tudo que é relativo à nossa sexualidade como nojento, feio, agressivo ou pecado, a ausência do direito ao prazer, a utilização do sexo meramente para a reprodução humana, ou seja, da forma mais animalesca possível. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer antes da gente ler A Onda Encantada da Serpente. A Onda Encantada da Serpente, que estamos vivendo agora, ela vai trazer a frequência e vibração cósmica em relação a essa força da Kundalini. Então, acho que vale a pena a gente dar uma olhada agora nessa onda, né? Então, vamos lá.